Você já ouviu falar da União Soviética? Durante grande parte do século XX, ela foi um dos países mais poderosos do mundo. Esse enorme país ocupava uma grande parte da Europa e da Ásia, competia diretamente com os Estados Unidos e influenciava a política mundial. Mas afinal, o que era a União Soviética? E por que ela deixou de existir? A União Soviética, oficialmente chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente URSS, foi um país que existiu de 1922 até 1991. Ela era formada por 15 repúblicas diferentes, mas todas eram governadas por um único governo central. A maior e mais importante dessas repúblicas era a Rússia. Na época, a União Soviética era o maior país do mundo em território e tinha uma enorme influência política, militar e econômica. A União Soviética surgiu após um grande evento histórico, a Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Antes disso, a Rússia era governada por um imperador chamado Czar. Depois da Revolução, um grupo político liderado por Vladimir Lenin tomou o poder. Esse novo governo criou um país baseado em ideias comunistas, onde o Estado controlava grande parte da economia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se tornou uma superpotência. Durante décadas, ela competiu com os Estados Unidos em um período conhecido como Guerra Fria. Essa disputa envolvia corrida armamentista, influência política e até a corrida espacial. Foi nessa época que a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, em 1957. A União Soviética era formada por 15 repúblicas, que hoje são países independentes. Alguns exemplos são Ucrânia, Cazaquistão, Estônia, Letônia, Lituânia. Apesar de terem governos locais, todas essas repúblicas eram controladas pelo governo central em Moscou. No final da década de 1980, a União Soviética começou a enfrentar uma grande crise. Durante muitos anos, a economia do país era controlada pelo governo, que decidia o que seria produzido e distribuído. Com o tempo, esse sistema começou a ter problemas. Muitas lojas tinham poucos produtos, a economia crescia lentamente e várias pessoas estavam insatisfeitas com a situação do país. Em 1985, um novo líder chegou ao poder, Mikhail Gorbachev. Ele tentou reformar o país com duas políticas importantes chamadas Perestroika e Glasnost. A Perestroika buscava reformar a economia e permitir algumas mudanças no sistema socialista. Já a Glasnost dava mais liberdade de expressão e diminuía a censura. Essas reformas tentavam modernizar o país e resolver os problemas que estavam surgindo. Com o aumento da liberdade política, muitas regiões começaram a criticar o governo central. Algumas repúblicas da União Soviética passaram a querer independência. Entre as primeiras estavam Estônia, Letônia e Lituânia. Outros territórios também começaram a exigir mais autonomia e controle sobre seus próprios governos. Em 1991, um grupo de políticos tentou realizar um golpe de Estado para impedir as reformas e manter a União Soviética unida. O golpe fracassou, mas acabou enfraquecendo ainda mais o governo central. Depois disso, várias repúblicas declararam independência. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixou oficialmente de existir. No lugar dela surgiram 15 países independentes, incluindo a Rússia, que continuou sendo o maior deles. A União Soviética foi um dos países mais influentes da história moderna. Durante quase 70 anos, ela moldou a política mundial e mudou o mapa da Europa e da Ásia. Mesmo depois de seu fim, os acontecimentos da época da União Soviética ainda influenciam o mundo até hoje. E você sabia que a União Soviética já foi o maior país do planeta?
Se quiser aprender mais curiosidades sobre geografia e história, segue o canal.